continuarmos, então, a sequência dos estudos no livro de Abacuque. Como o pastor Maicon falou no início, nós já ouvimos sobre a primeira oração de Abacuque, os primeiros versículos do livro. E no domingo passado nós ouvimos sobre a resposta de Deus a Abacuque, uma resposta um tanto inesperada. Então, rapidamente aqui para nós recapitularmos e colocarmos o contexto aqui, nós estamos aproximadamente no ano 600 a.C. Abacuque vive na capital do reino de Judá, em Jerusalém, e tem testemunhado profundas injustiças, violência e uma rebelião do povo contra Deus. Até quando? É o clamor do profeta. Quando Abacuque eleva a sua oração ao Senhor, a expectativa dele não era de juízo, como o Senhor respondeu, mas sim de um avivamento. Assim como ele provavelmente testemunhou na época de Josias, quando o povo se arrependeu e se voltou para o Senhor, ele esperava que o Senhor respondesse dessa forma a oração dele. Talvez o pensamento de Abacuque ele tivesse sido influenciado por uma teologia popular daquela época, que se dizia que Jerusalém jamais cairia. Por ser a cidade de Davi, a cidade onde estava o templo de Deus, a presença de Deus, se dizia que Jerusalém jamais seria derrotado. Talvez um evento que pode ter ajudado a formar essa ideia, essa teologia popular, tenha sido o fato de 100 anos antes aqui da época de Abacuque, quando a principal potência militar da época era o exército assírio, por meio do rei Senaqueribe, a Síria, depois de já ter tomado o reino do norte, as 10 tribos do norte, e ter sobrado apenas o reino de Judá, Senaqueribe, dirigindo o exército assírio, ele vem contra Judá. E, pelo seu grande poder, ele vem tomando cidade a cidade fortificada do reino de Judá até que ele chega a Jerusalém. E cercando Jerusalém com seu exército, o rei Senaqueribe ele enviou uma carta ao rei Ezequias, que era o rei de Judá naquela época, blasfemando contra Deus e dizendo que o Deus do povo judeu não era capaz de fazer frente às forças militares de Senaqueribe. O rei Ezequias, então, por orientação do profeta Isaías, que vivia naquela época, ele lê essa carta em voz alta diante do Senhor, chora e pede que o Senhor manifeste a sua glória ao rei Senaqueribe. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. Naquela noite, quando o exército de Senaqueribe estava acampado nos muros de Jerusalém, o Senhor enviou um anjo. E esse anjo mata 185 mil assírios, todo o exército de Senaqueribe, e deixa apenas o rei vivo. Quando Senaqueribe acorda pela manhã e vê que todo o seu exército está morto, ele bate em retirada. Ele volta para Nínive, a capital do Império Assírio, aos olhos de todos os soldados que olhavam por sobre os muros de Jerusalém. E chegando lá em Nínive, tempos depois, ele é assassinado por 2 de seus filhos. Então, depois dessa história, o povo exulta e glorifica a Deus, mas ao mesmo tempo começa a se dizer isso: Jerusalém jamais vai cair. E começa a viver de forma ímpia, como o reino do norte viveu antes. Eles viviam em desobediência, eles não se preocupavam com as ameaças que Deus tinha na sua palavra, porque eles começaram a acreditar que Jerusalém jamais seria destruída. E talvez Abacuque pensasse alguma coisa parecida com isso. Então ele jamais, quando orou ao Senhor, ele não esperava que viesse juízo da forma que viria. Ele esperava um avivamento. Então, quando o Senhor responde para ele, que levantará os caldeus, e que será duro o castigo que o seu povo sofreria, ele fica, então, perplexo. Ele cai para trás. Nosso propósito hoje é entender a atitude do profeta, como ele reagiu ao receber essa resposta inesperada. E ao aprender como ele reagiu, que nós possamos ser exortados também a agir como profeta, em confiança e em fé a Deus. Para nós começarmos, vamos então baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir o que Tu tens a nos dizer hoje através de Abacuque. Pai, eu oro que Tu prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Eu oro para que Teu Espírito, Pai, encha cada um de nós aqui. E também me capacite, Senhor, a ser claro na exposição desse texto.
E também que o teu poder, Senhor, me capacite a falar de forma que a tua palavra penetre no coração de cada um aqui, Pai, e produza o fruto segundo o teu propósito. Glorifica o teu nome, Pai, e somente o teu nome. É o que eu oro e peço, em nome de Cristo. Amém. O título dessa mensagem é Perplexo, mas não Desesperado. E ela é uma referência clara, se os irmãos perceberam, de 2 Coríntios 4:8. Nesse versículo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nesse contexto, Paulo, ao escrever isso, ele está enfatizando a dificuldade das tribulações, mas ao mesmo tempo lembrando a certeza de que Cristo está com ele e estava com cada um daqueles que estavam sofrendo com Paulo essas tribulações. Essa frase, no sentido original, quer dizer perplexo, mas não exageradamente perplexo, né? Então, não chega ao nível do desespero. A perplexidade atinge os cristãos, mas eles não entram em desespero. Essa é a situação em que se encontra o profeta Abacuque. Abacuque tinha acabado, então, de receber a resposta do Senhor de que os caldeus, o povo da Babilônia, seria a vara de Deus para disciplinar Judá. Deus já havia anunciado, por meio de Moisés, na lei, que está lá em Deuteronômio, que a quebra da aliança por parte do povo seria castigada com a invasão de um povo, de uma nação longínqua. Isso está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem uma lista de bênçãos de Deus para quando o povo obedecesse ao Senhor, e uma lista de maldições quando ele desobedecesse. Entre essas maldições estava exatamente isso: que uma nação de longe, cuja língua vocês não conhecem, virá e tomará a terra de vocês. E essa não era a primeira vez que Deus estava dizendo. Isso já tinha acontecido com Salomão, isso está em 1 Reis 11. Salomão, por causa da sua idolatria, o Senhor disse: porque tu desobedeceste a aliança, teu reino não permanecerá contigo. Logo após a morte de Salomão, o reino é dividido no reino do norte e no reino do sul, que é Judá. E o reino do norte ainda não aprendendo a lição, continuou na impiedade, continuou em desobediência. Em 2 Reis, número 17, nós vemos esses mesmos assírios que tinham vindo agora contra Judá tempos atrás. Eles vieram contra o povo do norte e Deus usou eles como juízo e como disciplina para o povo. Então, um tema proeminente aqui no livro de Abacuque é sobre a providência. O pastor Maicon orou no início aqui. A providência nos ensina que Deus está no controle de toda a história da criação. Nós normalmente temos um conceito limitado acerca da providência. Nós normalmente dizemos, quando algo de bom acontece, que foi a providência de Deus. Quando nós escapamos de alguma situação, algo para o nosso benefício. Quando há uma boa intervenção de Deus, nós dizemos que é a providência de Deus. Mas quando algo de ruim acontece, nós não dizemos que é a providência. Quando ocorrem desastres, fenômenos da natureza, nós não dizemos que foi a providência. Mas é a providência. Deus continua no controle, essa é a doutrina que nós pregamos. E o Senhor está à frente de tudo o que acontece, seja bom ou seja mal aos nossos olhos. Inclusive, Ele está à frente das estratégias militares dos babilônios que vão invadir Judá, como nos ensina o livro de Abacuque. Muito bem, mas Abacuque ainda estava perplexo. Ele orou, colocando um problema diante de Deus e recebeu como resposta 2 problemas, e nenhuma solução. Ele pedia por um avivamento, ele pedia para que o Senhor se manifestasse. O que o Senhor disse é que Judá seria severamente castigado. Teria uma invasão militar contra o seu próprio povo. Esse era o primeiro problema. O segundo problema era a forma como esse juízo viria. Ela viria pela mão de um povo ímpio, idólatra e cruel. Então, o primeiro problema que Abacuque vai procurar colocar diante de Deus e resolver, que nós vamos estudar nessa oração, é a destruição do seu povo. E o segundo problema é a prosperidade dos ímpios. Como é que ele vai explicar? Como é que ele vai refletir sobre isso? Então, vamos ao nosso texto. Ele começa no verso 12 e vai até o versículo 1 do capítulo 2. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele?
Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então vamos observar, através desse texto, que é a oração de Abacuque, a resposta de Abacuque depois da resposta de Deus. Eu vou focar especialmente nos versículos 12 e 13 durante essa exposição. Então a primeira coisa que Abacuque faz, ao ouvir a resposta do Senhor, é parar para refletir. Quando a gente olha ali no verso 12, não morreremos, essas palavras elas indicam a conclusão de um pensamento. Ele chegou à conclusão de que eles não morreriam. Isso indica que ele parou para refletir. Ele não foi rápido ao responder para Deus. O Senhor deu uma resposta que ele não esperava, ele não retrucou, ele não murmurou, ele não esbravejou. Mas ele parou para refletir. Tiago nos diz para sermos tardios para falar, tardios para nos irarmos, mas prontos para ouvir. Nós normalmente fazemos o contrário. Nós somos muito rápidos para falar, rápidos para nos irarmos, mas tardios para pensar. E esse ponto pode parecer um pouco supérfluo, mas a verdade é que muitos de nós tropeçamos, principalmente aqui. A segunda coisa que Abacuque faz é reafirmar os seus princípios básicos. De novo, no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo. Ele para agora começar a refletir sobre quem é o seu Deus. Deus que respondeu a oração que ele não esperava. Quem é esse Deus? Aqui Martin Lloyd-Jones ele nos dá uma lembrança importante. Ele diz o seguinte: devemos lembrar-nos, primeiro, das coisas sobre as quais estamos absolutamente certos, coisas que estão inteiramente fora de dúvida. Anote-as e diga a si mesmo: nesta situação terrível e desnorteante em que me encontro, aqui pelo menos o terreno é sólido. Quando, caminhando nos pantanais ou numa aldeia de montanhas, deparamos com atoleiros, o único modo de atravessá-los com êxito é encontrar lugares sólidos onde colocar os pés. O único meio de cruzar os brejos e pantanais é procurar apoio para os pés. Assim, no que tange aos problemas espirituais, é preciso voltar aos princípios eternos e absolutos. A psicologia desse princípio é óbvia, porque no momento em que voltamos para os princípios básicos, imediatamente começamos a perder o pânico. É muito importante tranquilizar a alma com as coisas que estão além de discussão. Então agora Abacuque ele vai pavimentar o seu terreno. Ele precisa ficar em terreno firme. E o que ele faz então é justamente isso. Ele vai para o seu Deus e ele vai começar a refletir no que ele conhece acerca do seu Deus. É assim que ele vai pavimentar o terreno para enfrentar então esses dois questionamentos que ele tem, essas dúvidas que ele tem diante do Senhor. Então, nesse primeiro verso, nós vamos estudar alguns dos atributos de Deus. Vamos começar pela eternidade. Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Então, o primeiro aspecto que nós podemos chamar a atenção aqui é a eternidade de Deus. Salmo 90, Salmo de Moisés, diz o seguinte: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. O tempo marca o início da existência criada. Mas Deus, como não teve existência, o tempo não se aplica a ele. Na verdade, Deus não está sujeito ao tempo, porque o próprio tempo é criação de Deus. Por isso ele diz que ele é o alfa e o ômega. Se você tentar imaginar o passado mais distante possível e voltar e retroceder no tempo até onde consegue, e depois se voltar a ir ao futuro o máximo que a sua mente consegue imaginar, o Senhor Deus estará em ambos os pontos. Ele é o alfa e o ômega. A palavra começou é uma palavra que indica tempo. E não tem significado pessoal
para o Altíssimo que habita a eternidade. É por isso que o Senhor Deus pode afirmar em Isaías 46:10, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Se Deus não se submete ao tempo, o passado, o presente e o futuro está diante dele como agora. Por isso, aquilo que ele anuncia que vai acontecer para ele já aconteceu. Por isso, não temos o que duvidar da palavra de Deus. Ele é eterno. Também podemos dizer que Abacuque refletiu aqui a respeito da onipotência, da soberania e da justiça de Deus. Ainda no verso 12 diz, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então, ao executar justiça, ao fundar um povo para servir de disciplina, ele está usando a sua onipotência. Ao decidir fazer isso pela sua livre vontade, ele está usando a sua soberania. E o que ele executa é o juízo, e o que ele funda é para servir de disciplina. Aqui ele está executando a sua justiça também. Salmo 62, a respeito do poder de Deus, diz, uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Nosso Deus ordenou tudo. E tudo passou a existir. Ele falou e tudo se fez. Pela palavra do Senhor, o universo foi criado e é mantido, dia após dia. Quando Jesus, o Verbo, andou entre nós, pelo seu poder, ele ordenou ao leproso, seja limpo. Ele imediatamente ficou limpo. Quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele ordenou, Lázaro, sai para fora. E o defunto obedeceu. Quando Sara riu, escondida na tenda, quando ouviu que o Senhor tinha dito que ela ficaria grávida aos 90 anos, o que o Senhor respondeu? Há alguma coisa difícil para Deus? Sara teve um filho, pelo poder de Deus, porque não há nada difícil para o Senhor. Então, Abacuque continua pavimentando o seu terreno. Agora ele pavimenta o terreno com a onipotência do Senhor. Agora ele vai para a soberania de Deus. O Senhor que é soberano sobre todas as coisas. A soberania de Deus atua pela criação, pela providência e pela graça. Pela sua vontade, ele criou tudo o que existe. Pela sua vontade, ele controla e dirige toda a história da criação. E pela sua vontade, ele designa vasos de honra e vasos para a ira. Na sua soberania, o Senhor Deus chama Nabucodonosor, rei da Babilônia, um ímpio, de meu servo, como foi pregado domingo passado. Está em Jeremias 27. E 70 anos depois, ele chama Ciro para punir a Babilônia. E ele chama Ciro de meu ungido. Assim, 2 reis ímpios, 2 imperadores poderosos de sua época, são servos nas mãos de Deus para cumprir o seu propósito. Não há ninguém que não seja servo de Deus nesse sentido. Nós podemos nos rebelar e dizer que ele não é Senhor, mas ele é Senhor, você queira ou você não queira. É por isso que o profeta Daniel diz, em Daniel 4:35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que fazes. Um outro atributo é a justiça de Deus. Para executar e para servir de disciplina. E aqui eu vou expandir um pouco mais esse termo, porque é muito importante que nós entendamos algumas coisas a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não se aplica a nós apenas individualmente. A justiça de Deus, o Senhor, na forma de se utilizar da sua justiça, ele nos trata tanto como indivíduos, como povo. Existe um aspecto individual da justiça de Deus e um aspecto coletivo da justiça de Deus. Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Por exemplo, se vocês lembram da história de Israel quando derrota Jericó, na sequência daquela batalha, o Senhor disse que o povo não poderia pegar os despojos de guerra, aquilo que sobrou, eles deveriam deixar lá. Então, depois, eles deveriam avançar para enfrentar a cidade de Ai. Mas um dentre o povo, chamado Acã, desobedeceu ao Senhor. Ele guardou alguns pertences para si. E depois, quando Israel foi lutar contra uma cidade de Ai, que não era uma cidade muito forte, foram vergonhosamente
humilhada. Eles perderam a batalha. Então se procurou o Senhor, o que aconteceu, Senhor? Há pecado no meio do teu povo. Essa é a razão da derrota. Então o pecado de um homem, Acã, afetou todo o povo de Israel na sua batalha contra Ai. Um outro exemplo das Escrituras, quando o Senhor está prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram que Abraão, ele intercede em favor dessas cidades. Ele chega a pedir ao Senhor, Senhor, se houver pelo menos 10 justos nessa cidade, o Senhor os pouparia? E o Senhor disse, por amor aos 10, eu pouparia a cidade. Não havia 10 justos na cidade e a cidade foi destruída. Mas observem, que aqui o processo é inverso. Por causa de 10 justos, ao invés do juízo, viria a misericórdia. Lá em Acã, por causa de um pecado, veio o juízo sobre todos. Então existe uma conexão aqui, na forma como Deus aplica a sua justiça. Existe na identidade nossa, individual, existe uma conexão com o povo. Nós não somos apenas nós de forma isolada. Você não é um sozinho. Você está ligado a um povo. Deus vê assim você. O pecado de idolatria de Salomão foi castigado com a divisão de todo o reino. O censo promovido pela vaidade de Davi, para ver quão grande era o seu reino, muitas pessoas morreram por causa disso. E assim por diante. Eu preciso deixar claro que a salvação, sim, ela é individual. Somos salvos individualmente pela fé em Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 18, diz que a alma que pecar, essa morrerá. E não só a nossa salvação é individual, mas também a nossa prestação de contas diante do juízo de Deus, no dia em que o Senhor Jesus voltar, também é individual. Mas aqui nessa vida, Deus nos trata de forma... Deus não nos trata de forma isolada, Ele nos trata de forma coletiva e individual. Talvez o exemplo mais claro e talvez muito difícil para alguns de nós compreender é o exemplo de Adão. Nós que somos aqui do Ocidente e vivemos numa era pós-iluminista, temos essa noção de individualismo muito firmada. E nós temos um pouco de dificuldade para entender como o pecado de Adão, lá no início, fez com que o pecado fosse transmitido para toda a raça humana. Mas o fato é que isso é que a Bíblia ensina. Então, precisamos aprender algumas coisas a respeito de como Deus executa a sua justiça. Deus usa representantes do povo e da raça. Em Adão, nós somos identificados como caídos. E é por causa de Adão que a morte existe hoje. Por causa que o pecado lá em Adão ele é transmitido a toda a criação. E nós participamos disso hoje. Nós sofremos as consequências do pecado de Adão. Ninguém vai para o inferno só por causa de Adão. Todos nós pecamos, a Bíblia diz isso também. Mas o fato é que a forma como Deus age é de nos tratar por meio de representantes. Se você não acredita que é assim com Adão, você também não pode acreditar que a justiça de Cristo te alcança. Porque Cristo é o segundo Adão. Ele veio para substituir o primeiro, ele veio para ser o nosso representante diante de Deus. E todos os que creem hoje para a salvação creem nisso, que Jesus é o nosso representante. Porque você não é justo em você mesmo, mas o Senhor olha, a justiça de Cristo, então, ela é transmitida a você. Mas você não é justo em si mesmo. Agora, pecador você é. Pecador você é. Uma implicação disso é que nós podemos ver como Deus agora aplica juízo aos povos. Porque, na verdade, nós estamos falando disso aqui em Abacuque, que é um juízo de Deus que vem contra o povo de Judá. E quando olhamos para isso, nós vemos que o tempo de julgamento não é o tempo de uma geração de um indivíduo. Não é? O que nós olhamos pela Escritura é que o tempo de Deus para julgar um povo, ele vem depois de um certo tempo. O Senhor Deus é paciente. E depois de uma certa reincidência na impiedade, uma certa permanência no pecado do povo, é que o juízo de Deus vem. Um exemplo disso está em Gênesis 15. Gênesis 15 é o capítulo em que Deus faz aliança com Abraão. É aquele momento que vocês devem lembrar que Deus chama Abraão para fora da tenda e mostra as estrelas do céu e diz que a posteridade dele será como elas. E naquele mesmo capítulo, na sequência, ele diz que a posteridade de Abraão será peregrina em terra estrangeira, se referindo ao Egito. E que ela lá seria reduzida à escravidão por 400 anos. Tudo antes de acontecer, o Senhor já havia dito.
Seria reduzida a escravidão por 400 anos. E depois desses 400 anos, ele julgaria o Egito. E depois, quando o povo saísse do Egito, o povo de Deus julgaria os amorreus, que eram quem estava na terra prometida, a terra que o Senhor tinha dado para a posteridade de Abraão, para o seu povo. Às vezes nós dizemos, Deus escolheu um povo e disse para ele conquistar a terra prometida, mas coitado daqueles povos que não tinham nada a ver com isso. O Senhor diz aqui que lá habitavam povos ímpios. E passaria 430 anos para que aquele povo fosse julgado, porque era o tempo em que era necessário para que a medida da iniquidade dos amorreus fosse preenchida. Isso está em Gênesis 15, versículo 16. Diz assim, Deus falando a Abraão, na 4ª geração, os teus descendentes voltarão para cá, a terra prometida, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Isso acontece lá, depois é registrado em Josué, capítulo 24. Então existe uma medida de iniquidade que o Senhor espera completar para então colocar o juízo. John Piper esclarece esse ponto dizendo o seguinte, mas chega o tempo em que o pecado de um povo se torna completo. Esse é o tempo para julgamento decisivo. O instrumento designado por Deus foi o exército de Israel, mas Deus vê a si mesmo como o guerreiro e juiz eficaz que estava por trás da derrota dos amorreus. Ele disse a Josué, eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Deus realizou a destruição. Esta ocorreu pelas mãos de Israel, mas foi o julgamento de Deus. Isso não significa que o motivo de Israel era sempre puro, às vezes não era, mas os justos propósitos de Deus estavam sendo realizados, embora às vezes Israel tivesse motivos errados. Então vejam, meus irmãos, que quando o Senhor julga um povo, a contagem do tempo desse juízo ela é diferente de nós. Ele esperou 400 anos para julgar o Egito, 430 anos para julgar os amorreus. Depois que a Babilônia veio e invadiu Jerusalém, o Senhor deu 70 anos, que era o período do cativeiro. E depois desses 70 anos, ele julgou a Babilônia. Vocês veem que existem ímpios no meio desse período que nascem, morrem e parece não acontecer a justiça de Deus ali. Então o Senhor vai executando a justiça dele com o povo. E no último dia essa justiça vai ser completa, tanto individual quanto como povo. A questão é aqui que todos esses juízos, eles não são o juízo em si mesmo, ele não se completa no ato de julgamento de Deus, mas eles apontam para um último julgamento, que haverá de manifestar a plena e perfeita justiça de Deus. Para todos aqueles que restam depois do juízo de Deus, e para todos aqueles que observam o que acontece, ele é um ato de misericórdia. Deus está avisando que julga, que não está brincando com o pecado. Deus vai julgar. Mas o povo de Judá não ouvia isso. Eles não acreditavam nessas coisas. Veja, por exemplo, aqui um texto em Apocalipse, que diz, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então a cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos com eles. Então não tem nada fora do controle de Deus. O Senhor está aguardando a plenitude do tempo para o seu juízo, para cada caso. E o juízo completo e final vai ser no retorno do Senhor Jesus Cristo. Então Abacuque está, de novo, firmando o seu terreno. Ele já refletiu sobre a eternidade de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a soberania de Deus e agora sobre a justiça de Deus. Mas ele continua. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Agora ele começa a contemplar a santidade de Deus. O texto mais conhecido acerca da santidade de Deus é o texto que está em Isaías capítulo 6, onde o profeta tem uma visão.
do alto e sublime trono onde Cristo está sentado. E a sua resposta é imediata. É um completo tremor. Ele fica estarrecido. Ele toma uma rápida consciência do seu pecado e ele diz: ai de mim, estou perdido. Que sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Nesse texto, é dito que há serafins por volta do trono de Cristo, os maiores anjos em glória, mas eles tapam seus rostos, porque eles não podem contemplar a glória do Cordeiro. Eles tapam seus pés, porque o pé está ligado ao chão e mostra que são criaturas. Eles estão próximos ao Senhor Criador do universo. Lá em Isaías, esses anjos exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós queremos dar ênfase em algum texto, nós normalmente colocamos em negrito ou colocamos em caixa alta. No hebraico, eles têm a tendência de repetir as palavras. E não há nenhuma outra característica de Deus em toda a Bíblia que seja repetida 3 vezes, como é santo, santo, santo. A santidade de Deus não é mais um dos atributos dele, como o amor ou como a justiça, ou como o poder de Deus. A santidade é a própria deidade, é o significado de Deus. De forma que só o Senhor é santo. E todos os atributos dele são santos. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. Santo quer dizer separado, mas não apenas separado. É difícil de traduzir, mas é como se fosse num patamar superior. Não apenas superior, mas transcendente. R.C. Sproul, tentando explicar a santidade, ele diz que é uma pureza transcendental. Mas ela vai além, é difícil de explicar. E o homem natural não pode compreender a santidade de Deus. Se nós explicarmos para um homem que não conhece a Deus acerca do poder de Deus, ele pode compreender. Ele pode até admirar a sabedoria de Deus, mas ele não faz ideia do que é a santidade de Deus. A santidade de Deus só é nos comunicada pelo Santo Espírito de Deus. E é, portanto, para o povo de Deus. Então, a santidade é o atributo dos atributos de Deus. Só Deus é santo. Por fim, ele contempla, então, a fidelidade de Deus. No nosso texto, ele chama Deus de meu Deus, meu santo, tu, ó rocha. Então, sob muitos aspectos, esse atributo, a fidelidade de Deus, é a mais importante que Abacuque tem agora para enfrentar os seus problemas. É nela que ele vai se agarrar mais. Em 2 Timóteo 2, de 11 a 13, o apóstolo Paulo diz: fiel é essa palavra, pois se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então há uma coisa que Deus não pode fazer, que é negar-se a si mesmo. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então aqui, Abacuque se lembra que o seu Deus é o Deus da aliança, é o Deus que fez promessas por seu povo. E ele não vai negar-se a si mesmo, ele não deixará de ser fiel. As palavras de Martin Lloyd-Jones, o profeta lembra-se de que Deus disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para esses santos homens, para os profetas e para todos quanto tinham discernimento espiritual em Israel, esse fato era mais significativo do que qualquer outra coisa. Enquanto crescem nos atributos eternos de Deus, podiam sentir arrepios em face da ideia de que tal Deus pudesse estar distante nos céus e esquecido das necessidades do povo. Mas o que vinculava Deus ao povo era o conhecimento de que ele era um Deus fiel, de que cumpriria a aliança. Ele dera a sua palavra e jamais a quebraria. Pensando na aliança, o profeta pode dizer: meu Deus santo, e acrescenta: não morreremos. O exército caldeu podia fazer o que quisesse, nunca exterminaria Israel, porque Deus havia feito determinadas promessas que jamais cumpriria.
Então aqui Abacuque firma seu terreno. Aqui ele se apoia na eternidade de Deus, na onipotência, na soberania, na justiça de Deus, na santidade de Deus e na fidelidade de Deus. Agora ele pode enfrentar as suas dúvidas e os seus problemas. Agora ele está preparado. Agora a sua perplexidade se acalmou. Agora está contida. Por isso ele pode aplicar esses princípios ao seu problema. Então o que ele fez até aqui? Ele parou para refletir. Depois ele reafirmou os seus princípios básicos. Ele olhou para o seu Deus e refletiu sobre quem é o seu Deus. E agora ele vai aplicar, então, os seus princípios ao problema, e nós lemos lá no início, que é aquela conclusão a que ele chegou. Não morreremos. Então ele compreende que o seu Deus é justo e ele vai sim julgar o povo por causa da impiedade. Mas o Senhor, apesar de impor uma disciplina dura ao seu povo, ele poupará um remanescente. A promessa para o seu povo, e ela não falhará. Ainda haverá de vir a salvação a todas as nações, pela semente de Abraão, pelo filho de Davi. O Messias ainda não veio. O povo será preservado. Então aqui Abacuque consegue solucionar o seu primeiro problema, que era o juízo de Deus. Não será um avivamento, não vai ser como ele gostaria, ou como ele pediu assim. Mas o povo não será exterminado. Agora, o segundo problema que Abacuque precisa enfrentar. Por que Deus vai disciplinar o povo através de um povo mais ímpio daquela época? Porque justamente os caldeus. Então, a grande dificuldade aqui de Abacuque é como a utilização de um povo ímpio, um povo tão mau, pode se harmonizar com a santidade de Deus. Esse é o dilema. O segundo dilema que Abacuque vai enfrentar. Então, o que ele faz? As mesmas coisas. Ele reflete, ele reafirma os seus princípios básicos e ele aplica os seus princípios ao problema. Ele já vem refletindo aqui. Ele sabe quem é o seu Deus. E o resultado da reflexão dele está agora no verso 13. Ele diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Depois de meditar na santidade de Deus, essa é a conclusão a que ele chega. Ele diz assim: disso eu estou seguro. O Senhor não pode ver o mal. Eu posso não saber muitas coisas, mas eu sei que Deus não pode ver o mal sem odiá-lo. Ele o detesta. Deus e o mal são oponentes. Deus não é o autor do mal. Qualquer coisa injusta ou cruel distancia-se muito do caráter de Deus. Deus não é injusto. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Muito bem, essa é a conclusão. E como é que ele aplica isso? Vamos ler o restante do capítulo 1, a partir da segunda parte do verso 13, diz assim: Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora o que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por eles enriqueceu sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Essa nomenclatura, esses termos que ele usa aqui para se referir ao poder militar da Babilônia, né? Ele utiliza equipamentos de pesca, sendo que a Babilônia então é apresentada como pescador e o resto dos povos são a pesca da Babilônia. Na verdade, Abacuque se incomoda porque Deus permite que as nações sejam tão frágeis e vulneráveis diante da Babilônia. Assim como o pescador realiza a sua pesca sem problema nenhum, ele fica só pescando, não faz diferença entre peixe e peixe, tudo é a mesma coisa, não sente remorso, nada. Assim também Israel era mais um daqueles peixes. E é isso que incomoda profundamente Abacuque. Mas vejam, lendo esse texto, vocês acham que Abacuque conseguiu harmonizar a santidade de Deus ao problema da impiedade da Babilônia? A
A resposta é que não. Aqui Abacuque não consegue. Ele não obtém a segunda resposta. Ele não recebe um entendimento aqui. Ele não tem a resposta clara para o seu questionamento. Por experiência, nós sabemos que muitas vezes é assim conosco também. Então, a partir de agora, Abacuque tem duas opções. Diante desse impasse, ele pode ou duvidar do caráter de Deus, duvidar da sua justiça, duvidar dos seus atributos. Ele pode dizer assim, como muitos dizem, inclusive, já que eu não consigo compreender plenamente isso, tenho minhas dúvidas de que Deus seja realmente justo. Mas não foi isso que Abacuque fez. Abacuque optou pela segunda alternativa, que é entregar os seus problemas a Deus com fé. Como o Salmo 62 diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Para Abacuque, a sua esperança está em quem é Deus. Ele não consegue a resposta pretendida. Ele reconhece que os caminhos de Deus são inescrutáveis, que os caminhos de Deus são mais altos que os seus caminhos e que não é dado a ele a resposta para essa pergunta. Mas ele não nega quem é Deus. Ele continua a confiar no seu Deus, no seu Senhor. Mas essa atitude de entregar não é uma atitude simplesmente passiva. Aquele que entrega os seus problemas para Deus espera que o Senhor um dia responda. Então ele aguarda, sim, a resposta. E esse aguardar, conforme sugere os Salmos, ela é feita em silêncio. Não é um silêncio como se a gente não vai orar mais por aquilo, mas é um silêncio no sentido de murmurar e despravejar contra Deus, de reclamar do que Deus tem feito. Na verdade, nós continuamos orando, mas orando em submissão à vontade de Deus. Heber Campos comenta esse momento aqui, dizendo que a contínua oração por justiça é agradável ao Senhor. Nosso Deus se agrada de tenacidade, persistência em nosso esperar. A parábola que retrata o constante clamor da viúva para com o juiz iníquo expressa esse anseio por justiça que nós devemos externar a Deus. E aguardar por tal justiça é expressão de fé. Durante esse tempo de aguardar, Deus nos molda, nos lapida, para descansarmos nele. Na prática, penso que frequentemente Deus nos presenteia com aquilo que desejamos quando paramos de desejá-lo freneticamente. Por isso, insistência na oração não é a mesma coisa que estar ansioso por algo muito desejado. Insistência na oração é voltar constantemente ao Senhor para buscar descanso nele quanto às nossas ansiedades e angústias. Então, essa foi a decisão de Abacuque. Ele não muda os seus princípios. Justamente aquilo lá era para firmar o terreno dele. De lá, ele não sai. Isso é o que dá segurança para ele. Os princípios são exatamente para isso. Seja o que for que acontecer, aqui eu sei que eu estou seguro. Por isso ele diz então, no verso seguinte, capítulo 2, verso 1, Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. A metáfora da torre de vigia enfatiza então um espírito vigilante e um desejo ardente por receber uma resposta. É lá que Abacuque se posiciona. Hernandes Dias Lopes comenta que ele se aparta do ambiente conturbado e turbulento e busca um lugar de sossego para sua alma, ao fim de lançar ao Senhor a sua súplica. Então, em vez de murmurar, desbravejar ou duvidar do caráter e do poder de Deus, nós devemos também, como Abacuque, firmar o nosso terreno diante das tribulações e até da disciplina do Senhor que vem. Então, agora nós podemos fazer algumas aplicações dessa história de Abacuque, da sua oração, que nós podemos aproveitar o que Abacuque fez aqui. Primeira aplicação. Agora é o momento de nós firmarmos o nosso terreno. Nós precisamos conhecer a Deus. Note a evolução da crise de Abacuque até a sua fé. Veja que ele ainda tem dúvidas, ele não tem as respostas que ele gostaria de ter.
mas esse conhecimento de Deus, ainda que parcial, trouxe alívio para ele. Hernandes Dias Lopes diz que o conhecimento de Deus é o melhor antídoto para o desespero. Então apoie-se nisso. Segunda aplicação é que o conhecimento de Deus vem principalmente pelo conhecimento da palavra, onde Deus se revela. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer o Deus da palavra. E esse conhecimento não é um conhecimento que você simplesmente lê uma vez, assimilou na sua mente e pode esquecer. O que é ensinado uma vez à mente deve ser lembrado todos os dias ao seu coração, porque ele é desesperadamente corrupto. A terceira aplicação é que o Senhor controla todas as coisas por sua providência. Como foi dito, seja o bem ou seja o mal, o Senhor atua pela sua providência e faz tudo o que lhe apraz, mesmo aquelas coisas que você não encontra a resposta. A história está sob controle divino, a história segue um plano divino, a história segue um horário divino e ela está ligada a um reino divino. Portanto, meus irmãos, não há razão para o desespero. Lembre-se, como Abacuque diz, como o Senhor diz a Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Lembre-se também que Deus trata você tanto de forma individual como de forma coletiva. E isso tem uma implicação muito relevante para nós. A forma como você se identifica com o povo de Deus é importante. Vai começar pela sua frequência ao culto, pela sua adoração corporativa, por você se deixar exortar pelos seus irmãos e exortá-los também. Não é uma questão de você gostar ou não, Deus vê dessa forma, e é assim que Ele age na sua justiça. Ele não vê você como um crente isolado, Ele vê você como o povo de Deus. Então você também precisa se ver dessa forma. O que você faz afeta o corpo. E o que a igreja faz afeta você. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 26, se um membro sofre, os outros membros sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Por fim, aprenda a entregar os seus problemas ao Senhor com fé. É uma circunstância semelhante que quando os seguidores de Jesus abandonaram a ele. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz, vocês também querem ir? O que Pedro responde, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não há outro lugar para o cristão ir. Nós permanecemos com o Senhor, ainda que não entendamos tudo. Portanto, lembre-se e firme-se em quem é o Senhor. Firme-se também nas suas promessas. Eu coloquei algumas aqui para que você possa ser fortalecido também. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mateus 28, 18 e 20, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mateus 6, 30 a 34. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 4 de 2 Coríntios, onde Paulo
escreve aquele versículo que é o título dessa mensagem. No final desse capítulo, ele indica o propósito das tribulações dentro da providência de Deus para o seu povo. E é um versículo muito conhecido, mas que precisamos novamente ensinar ao nosso coração. Diz ali: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós louvamos pela tua providência, Pai. Nós louvamos porque tu és um Deus justo, porque tu és um Deus santo e porque tu és um Deus fiel. O teu amor não se aparta de nós, Pai. E ainda que sejamos infiéis, tu permanece fiel a nós. Então, Pai, nós o bendizemos e o adoramos e pedimos que tu fortaleça a nossa fé, para que possamos firmar nosso terreno no conhecimento de Deus, em andar contigo, Pai. E mesmo quando nós não entendermos as circunstâncias que nos cercam, ou as coisas que acontecerem conosco, nós sabemos que tu és Senhor sobre tudo e todos, e faz o que quer, como quer, para a tua glória e para o nosso bem. Obrigado, Senhor. Nós o bendizemos em nome de Jesus. Amém.